Bem, eu queria iniciar essa pílula fazendo uma retificação. Eu citei o nome de um psicanalista e errei o primeiro nome dele, tá? É Renato Mezan e não Ricardo Mezan. Eu vou tentar disponibilizar, colocar ou na descrição ou na tela o link para a palestra dele no Café Filosófico. Fica a sugestão para que você assista, porque acho que em algum momento tem a ver com o que foi dito aqui até agora, né, e vale a pena assistir, né. Dando continuidade ao raciocínio, eu acho que falar do desconstrutivismo na arquitetura é importante explicar, né, ou lembrar do papel da arte como exegese do pensamento, né. O que é isso? Né? Quer dizer, o artista, como exegeta, ele ajuda a disseminar ideologias, né? Ele faz, assim, falando grosso modo, por assim dizer, uma propaganda de um determinado pensamento, né? Lembrando que a imagem, o desenho, nasce antes da palavra. Então, hoje em dia, né, sobretudo hoje em dia, há um bombardeio de imagens, né, e obviamente por trás dessas imagens há sempre uma ideia, né. Então a nossa comunicação é em grande parte por imagens hoje em dia, né. As pessoas dão às vezes mais atenção à imagem do que ao discurso, né. E às vezes até criando confusões. As pessoas interpretam uma imagem ipsis literis, está ali, sem digerir, sem entender um discurso que está por trás daquilo, gerando interpretações erradas. E nas redes sociais a gente vê muito isso. Mas, enfim, esse tem sido o papel da arquitetura. A Igreja Católica, por exemplo, né, dando exemplos, né, ela utilizou o trabalho, por exemplo, de Michelangelo, né, quando pinta a Capela Sistina, quando ele representa a criação de Adão, a interpretação dele, que inclusive trouxe problemas, né, ele chegou a ser ameaçado pelos cardeais como herege, né, e quem segurou a barra dele foi o Papa Júlio II, né, com origem na família Medici, que era uma família que também financiou a arte na Itália, né. Famílias que, né, no norte da Itália, sobretudo, financiaram esses grandes artistas, Da Vinci, Michelangelo, por aí vai. Então, a arquitetura acaba traduzindo o tempo, né. Isso é importante, né. Se eu quiser, para você, estudante de arquitetura, é sempre importante, aí nas aulas de teoria, ao estudar um período, buscar estudar o pensamento daquela época, né. O que se pensava, porque a arquitetura vai traduzir este pensamento, ela é uma tradução, né. Ela não é a origem, e sim um meio, né, de propagar um determinado pensamento. Então é importante entender, contextualizar a arte para entender a arte, porque a arte então criada, né, produzida, né, com aquelas intenções plásticas, formais, né. Então isso é muito importante, né. Sem isso fica muito difícil você entender. E o desconstrutivismo não foi diferente, né. O desconstrutivismo traduziu, então, algo que já vem acontecendo aí pelo menos umas 3 décadas, né, que vem desse pensamento desconstrutivista, dessa filosofia, dessa maneira de interpretar o pensamento, de produzir o pensamento, né. Então, os nomes, né, mais importantes, eu acho que você já sabe, mas cabe citar, é importante citar o Frank Gehry, Peter Eisenman e Zaha Hadid. Bem, o Peter Eisenman, há mais de 30 anos atrás, ele produziu 2 obras. Não sei se ele projetou outras no Japão, mas há 30 anos atrás ele produziu 2 obras que seriam um emblema, né, do pensamento desconstrutivista. E é uma época em que eu morava lá, inclusive, e uma dessas obras é o Kyozumi Building, né, o edifício Kyozumi, né, que você vê na tela, né, e ele é emblemático. Por quê? Se você perceber na forma, né, no que a forma transmite, o edifício de uma certa altura para baixo, ele é um edifício comum, digamos assim, pensado a partir do arranjo em 90 graus, né, no eixo XY, de uma maneira cartesiana, né, algo até que remete a uma arquitetura modernista, corbusiana, se você quiser.
e mais ao topo ele desconstrói. Então, ele é emblemático porque ele justamente faz, né, ele funciona formalmente como esse divisor de águas do pensamento mais cartesiano, né, de, um, de uma análise mais ligada a essa estrutura clássica da linguística, né, para o pensamento desconstrutivista, que é, como eu disse, relativização, né, de conceitos, né, onde A passa a ser B, B passa a ser A. Então, ele está dizendo os tempos estão mudando, né, valores estão mudando, né, e a arquitetura também vai se desconstruir, ela também vai deixar de ser pensada como sempre foi, né, e buscar, né, conexão com esses novos tempos. Né. Essa é uma mensagem, grosso modo, que o projeto transmite, né, informa. Né. Bem, numa palestra, nessa época, numa palestra em Tóquio, eu estive presente, inclusive, o Peter Eisman dá um exemplo, né, mas se apegando a questões formais, não filosóficas. Né. Nesse momento da palestra, ele mostra o avião da Primeira Guerra Mundial, que você vê aí na tela, né. Então ele faz essa comparação com a arquitetura. Então ele diz que se um avião da Primeira Guerra tinha essa forma, no começo do século, né, os primeiros aviões tinham essa forma, porque era a forma pensada para vencer a gravidade, né, para vencer forças contrárias, né, na aerodinâmica, né, para que o avião pudesse então voar. Né. Então a forma era pragmática, digamos assim. Né. Então as formas do avião eram essas. E com o tempo, com a evolução da tecnologia, da aerodinâmica, da física, os aviões passaram a assumir outras formas, né, como esse que você vê aí da Força Aérea Americana, né, que não é detectado por radar. Ele usou uma imagem desse avião. E ele dizendo então que na arquitetura seria a mesma coisa. Eu já não teria, tendo uma evolução da engenharia, do pensamento, na tecnologia, né, nas maneiras de construir, né, caberia a arquitetura então se desvencilhar dessa forma mais tradicional de compor um edifício. Então, ele usou isso como exemplo. Óbvio que a coisa vai além disso, né? Baseado no que já foi dito anteriormente, eu tenho que considerar questões filosóficas, né, simbólicas, porque por trás disso há simbolismos, né, e transformações que estão nos afetando até hoje, né, que já foram citados também nas pílulas anteriores. Né. A desconstrução do pensamento tem sido um gatilho de grandes conflitos, né, de costumes, etc. Precisam ser avaliados por cada um tirar a sua conclusão. Né. Então não é só uma questão formal, mas a partir disso também a gente pode analisar e deve analisar formalmente, do ponto de vista formal, a arquitetura desconstrutivista. Né. E é interessante que nesse edifício, nos últimos pavimentos, né, por exemplo, alguns espaços, né, como o corredor, né, um espaço interessante nesse edifício, que é um corredor, e que é um corredor que não leva a lugar nenhum, quer dizer, um lugar absolutamente de contemplação, com uma iluminação, né, planos em cor. Né, então, se desconstrói também a função do espaço. Né, quer dizer, eu também, além de desconstruir a maneira do arranjo, formalmente, né, os espaços passam a ter uma outra função, necessariamente ter a função primordial por exemplo, nesse caso citado, de conectar um espaço ao outro. Né. É um espaço de contemplação. Né. Quer dizer, a conclusão que se tira é que o desconstrutivismo também coloca a arquitetura como arte e um fim em si mesmo, né, o que gera críticas, né, já que a arquitetura, o grande beneficiado da arquitetura é o homem, é para o homem, e eu tenho que produzir espaços, uma arquitetura pensando o homem em todos os seus aspectos, né, físico, os seus aspectos mais ligados ao instinto, capacidade cognitiva, cultural, etc. Então, essa é uma crítica que eu faço, muitos fazem, né, de que o desconstrutivismo, né, cria formas, às vezes, difíceis de serem replicadas, dependendo do tema, né,
e que transforma quase a arquitetura numa coisa esquizofrênica, eu diria, de viver numa obra de arte, né? E, enfim, é uma discussão que dá pano para manga, como se diz, né? E também, a partir disso, os desconstrutivistas vão negligenciar, digamos assim, né? Desconsiderar questões culturais. É uma expressão de um artista como Gehry, como Wiseman, como Zaha Hadid, né? Que é um direito como arquiteto, como artista também se expressar na arquitetura como arte utilitária nos seus limites, né? Não quer dizer que não se fazia isso, mas havia, digamos, um pragmatismo maior, né? Pensando na arquitetura como arte utilitária, né? De que o grande beneficiado é o homem, então a arquitetura obviamente sempre foi né, pensada com certos limites, né? Que nos diferencia de escultor, pintor, que tem uma habilidade, uma liberdade muito maior, né? Ele pode fazer subverter a realidade como bem quer, né? E o arquiteto tem limites, né? Porque, né, o normal, o natural é que ele projete para outras pessoas, para um cliente, né, para o povo, para o público, né? Então é uma arte utilitária, vai se utilizar. E eu falo isso porque visitei um dos edifícios do Peter Eismann, que foi construído depois do Kyozumi, né, que é o edifício que você vê na tela, né? E eu entrei, logo que foi inaugurado, e eu aqui dou um depoimento dizendo que eu não consegui ficar nem 30 minutos lá dentro, né? Um edifício projetado por uma empresa, não lembro agora qual o papel dessa empresa, né? Qual o serviço que ela prestava e presta, não sei, mas eu me imaginei lá dentro e como funcionário trabalhando e me incomodou muito, né? Um espaço que não me, em momento nenhum me agradou, né? Me fez sentir acolhido, né? É como se eu tivesse que me adaptar àquilo e não aquilo se adaptar a mim, quando eu acho que a arquitetura, como eu disse, ela é feita para o homem, né? Em todas as suas dimensões. Ela deve ser, o edifício deve ser projetado com esse pensamento, esta humildade, né? De que nós projetamos, nós podemos como arquitetos nos realizarmos como artista, nos expressarmos, mas a partir do momento que ela é entendida como arte utilitária, determinadas condições não podem ser negligenciadas, não podem ser colocadas abaixo do ego do artista, né? Por outro lado, não há que se negar, não se pode negar, né, que esses gênios são gênios da arquitetura, Gehry, Zaha Hadid e o próprio Wiseman, né, trouxeram liberdades estéticas, né, e isso não pode ser desprezado, né. Eu acho que a análise da arquitetura em qualquer período, né, eu sempre digo isso, a análise da história me faz lembrar sempre aquela estação de trem com vários trilhos em paralelo, né. Cada trilho seria um caminho, uma perspectiva de entendimento daquele objeto. Então, se eu analiso a arte, um quadro, por exemplo, uma obra de arte, eu tenho que ver técnica, que é um trilho. Eu tenho que entender o artista, um outro trilho. Eu tenho que entender o contexto histórico, que é um outro trilho, né? As análises são feitas em paralelo, né? E lembrando que quando a gente olha, né, em perspectiva para o horizonte, essas linhas em paralelo, há uma ilusão de que elas se encontram, né? Então essa ilusão do encontro das linhas em paralelo é um encontro que deve haver no nosso pensamento como conclusão a partir, né, do entendimento de cada um desses caminhos, desses trilhos, né, que vão convergir para a nossa conclusão, né? Eu vou sopesar, enfim, todos esses aspectos que vão influenciar na arte, na arquitetura, e chegar então à conclusão. E aí eu ter as minhas críticas, que podem ser críticas, né, no sentido de rejeição, né? Crítica também pode ser no sentido de elogio, né? Lembrando sempre isso. Então eu posso aí, a partir de cada um, a partir do estudo de cada um, chegar à minha conclusão, à minha perspectiva, mas eu devo analisar esses aspectos em paralelo, sob pena
de chegar a uma conclusão precipitada e errada sobre objetos, sobre a arte, sobre a arquitetura, enfim, e no caso aqui sobre o desconstrutivismo. Né? Bem, eu acho que ainda tem mais o que falar, um pouco mais o que falar, que eu vou deixar para a pílula 4. Tá? Queria encerrar convidando você a assinar a revista Pináculo, né? Seja assinante. Se você gostou, a revista é dedicada a estudantes de arquitetura, gratuita, né? Não é uma pegadinha, como eu sempre digo, alguns ficam desconfiados por ser gratuito, mas não há nenhuma pegadinha, então eu espero que você seja assinante. É uma revista que vai ajudar você, sobretudo você estudante de arquitetura, nos seus estudos, nas matérias de projeto, de teoria. Se você não é assinante, assim, seja seguidor, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e colegas. Então vamos para a pílula 4 sobre o desconstrutivismo. Até a próxima.